mulheres divinas, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo holístico neste canal. E hoje é um dia muito especial porque nós vamos falar de quê? De ano novo astrológico e a importância aí dessa data 20 de março como realmente aí um portal energético que se abre. Então, vem comigo, que agora a gente vai falar os detalhezinhos do que vem por aí. Então, meus amores, meu nome é Cíntia Blanc, sou terapeuta integrativa e complementar, atendo com diversas técnicas holísticas, mas vou confessar que a astrologia tem um espacinho assim no meu coração bem grande. Então, eu trabalho como astróloga já há vários anos, estudo há muitos anos, desde criança me conecto aí com as fases da lua, adoro estudar alguma coisa dos signos e hoje estou aqui para a gente falar então sobre essas energias desse ano novo que está chegando na astrologia. O ano novo ele se inicia na entrada do signo de Áries. Áries é o primeiro signo astrológico, então se considera que o ano novo astrológico se dá nesse primeiro signo quando se inicia. Mas a data do dia 20 de março ela é uma data muito importante, muito significativa assim no mundo das terapias. É bem simbólica, muito mágica, muito mágica. Pode variar essa data de 20 de março entre 20 e 21, é o mais comum, mas dependendo do ano, raramente pode acontecer no dia 19, raramente no dia 22, o mais comum é ser entre 20 e 21, que é também a entrada do outono no hemisfério sul. Então, para nós aqui, a entrada do outono, no hemisfério norte, o início da primavera. E se a gente pensar sobre a roda do ano celta, fazendo esse link também, né? No hemisfério sul, nós estamos entrando no equinócio de outono, que é o Mabel, e no hemisfério norte é Ostara, o equinócio de primavera. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre a roda do ano, então vou deixar o link por aí, aqui no vídeo, para ti, se tu gosta de saber sobre esse calendário também, é bem interessante, bem bacana a gente tecendo essas conexões, que é também, a roda do ano celta é também uma forma de nos conectarmos com a natureza, com o simbolismo, com arquétipos, assim como a astrologia também tem essas conexões. Passando rapidamente aqui, só para deixar uma reflexão, a terapeuta adora deixar uma reflexão, né, para a gente conectar esses insights, gerar esses insights também na nossa vida. O Maple, que é essa celebração do equinócio de outono, ele é um festival que fala sobre colheita e sobre velhice. É um dos temas deste festival. E aqui a gente pode pensar, inclusive, a própria velhice como uma colheita daquilo que a gente fez ao longo da vida, como um período de colheita daquilo que a gente plantou ao longo da nossa vida. Além, claro, da própria colheita física, material, vamos colocar assim, né? Um período de colher alimentos que nós vamos ingerir. Mas aqui fica também essa reflexão. Um outro tema relacionado a Mabel é o agradecimento, sermos gratos e também pedir pela saúde, pelo bem-estar das pessoas que amamos. Então, já quero deixar aqui essa reflexão, esse chamamento para ti refletir, para te pensar. O que tu tem plantado na tua vida e quais serão os frutos que essas sementinhas que tu tem plantado vão gerar para ti no futuro. Se tu tá sendo grata pelas coisas que acontecem e também a gente sempre pensar em pedir à divindade que
tudo de melhor aconteça com as pessoas que a gente ama. A gente não entrar no piloto automático achando que a saúde, o bem-estar de quem amamos é algo óbvio, mas que a gente seja grato e a gente também possa pedir, enfim, que a divindade tome conta dessa felicidade, dessa saúde de quem amamos. Então, vou deixar aí essa reflexão, esse chamamento aí para uma prática para ti. Mas vamos então falar agora especificamente sobre o Ano Novo Astrológico. E o Ano Novo Astrológico, essa análise que eu vou fazer aqui para ti, ela é essencialmente uma revolução solar. Tá? O que é a revolução solar dentro da astrologia? São as previsões energéticas, simbólicas, enfim, que se faz de um ano até o outro da vida da pessoa, de um aniversário até o outro. O nosso ano novo pessoal é a nossa revolução solar, que vai de um aniversário até o outro. Nós fazemos o nosso ano novo, nós temos o nosso ano novo quando a gente faz aniversário. Então esse daqui é um ano novo a nível coletivo. Tem o ano novo a nível pessoal, que é a nossa revolução solar de cada um no dia que faz aniversário, tá bom? Vou deixar aqui um link também para ti, se tu quiser saber mais sobre os meus atendimentos com astrologia, vou deixar aqui o contato para te ver depois. E quando que vai ser esse ano novo, então, coletivo, né? Vai ser do dia 20 de março de 2022 ao meio-dia e 35 minutos até o dia 20 de março de 2023, 18 horas e 25 minutos. Essa data sempre de 20 de março, às vezes ela altera, pode acontecer dia 21, em geral é 20 ou 21. Mas, tanto este ano quanto o ano que vem, 2023, os anos novos astrológicos vão acontecer no dia 20, tá bom? E esse ano ele vai ter uma regência de Mercúrio. O ano que vem, 2023, vai ser uma regência de Lua, vai ser um tema bem diferente do que vai ser trabalhado agora. Esse ano a regência vai ser de Mercúrio, que é um planeta ligado à comunicação, ao intelecto, às trocas, à viagem, às habilidades intelectuais. A tecnologia também se conecta, principalmente os aparelhos tecnológicos ligados à comunicação e à informação. E vai ter como ascendente o signo de Gêmeos. Então, nas revoluções solares, o ascendente também é muito importante ser analisado com uma especial atenção. E o signo de Gêmeos, ele é um signo também cheio de movimento, ligado ao intelecto, ligado à comunicação, à diversidade, à multiplicidade. E então, esses temas eles vão ser bem presentes durante este ano. Outro ponto também muito de destaque é com relação aos elementos. Este ano de 2022, ali no mapa dessa entrada desse ano novo astrológico, vai ter uma predominância bem grande, bem significativa de planetas em signos de ar. O que isso significa? Uma grande energia ar, que é uma energia ligado assim como Mercúrio e assim como Gêmeos, ligados a toda essa diversidade, ligados ao movimento. Então assim, ó, por vários lados, por vários âmbitos que se olha, esse mapa da entrada do ano novo astrológico se vê muito movimento, muito movimento. O elemento ar, ele é um elemento que está em todos os lugares, né? A gente não precisa condensar ele em alguma forma para conseguir ter certeza que ele existe, né? Ele está em todos os lugares. Diferente do fogo, que a gente consegue ali ver o seu formato, da água, que embora até se a gente tenta pegar na mão, ela pode até escorrer nos dedos, mas a gente consegue dar um formato a ela. E a terra, o mais sólido de todos, em que, enfim, tem 1000 formas de se moldar. O ar não. O ar a gente não consegue fazer isso. Então esses vão ser temas que vão sim rondar
esse ano de 2022 até março de 2023, tá? Então, um ano com muito movimento, comunicação, troca de informações, negociações, compartilhamentos, tá? Bem forte. E por outro lado, tem essa predominância de elemento ar, vamos ter uma deficiência de elemento terra. Então lembra que eu falei que a terra é aquele que é mais fácil da gente ver, da gente tomar forma, da gente tocar? Pois é, com essa falta dessa energia do elemento terra, isso pode se expressar durante 2022 como pouca continuidade das atividades. Então vai ter um monte de movimento, talvez um monte de iniciativa, e não vai continuar. E vai, logo em seguida, perder ali o flow, perder a energia e não vai ter continuidade, né? Pouca concretização, então, como uma própria consequência, né, da pouca continuidade, se não forem coisas rápidas de serem concluídas, provavelmente haverá uma tendência muito maior a elas não serem concretizadas, elas ficarem ou só no plano das ideias, o plano das ideias é também um tema ligado à energia do elemento ar. Então, ficar só no plano das ideias, não ser concretizado, começar e parar. E aí, então, só realmente projetos muito rápidos, muito objetivos é que talvez consigam, de fato, terem ali uma concretização total, uma finalização total. As ideias também estarão vagas, as linhas de raciocínio se percam, dificuldade de concentração, dificuldade de entender também ditos e não ditos. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Idealismo. Também no mesmo, conectado com a mesma energia do ficar só no campo das ideias, pode haver aí daqui a pouco muitas ideias, isso ficar só aonde? Na falácia, ficar só no falou na rede social, no falou em casa e não fez. Ficou só idealizando, tá bom? Então, quando há essa pouca energia terra, tem como essa consequência. E esse ano tem bem pouca energia terra. Então, a gente pode aí já se preparar com esses possíveis acontecimentos ligados a essa deficiência desse elemento. No momento da entrada do ano novo astrológico, a Lua ela vai estar cheia no signo de Libra, lá nos últimos grauzinhos de Libra. Não é um posicionamento assim muito confortável ali onde a Lua está. E aqui um dos desdobramentos que isso pode resultar, e aqui a gente pode falar na Lua no seu sentido do emocional, no sentido das memórias, no sentido da nutrição, mas principalmente nesses temas relacionados aos sentimentos e às emoções. Aqui pode haver um exagero em manter uma polidez. Pode haver aí um Libra, ele tem essa característica da diplomacia, né? Então, querer pesar muito todos os lados para não desagradar ninguém. Isso pode não dar muito certo esse ano. Pode ficar, e aqui a gente está falando de uma lua cheia, né? A lua cheia, ela faz o que? Ela coloca um holofote naquele tema, né? Então, é para todo mundo ver bem claramente todos os cantinhos daquele assunto, né? E aqui pode acontecer isso. As pessoas ficarem mediando tanto as suas emoções, tanto os seus sentimentos, que vai ficar assim, ó, escancarado que a pessoa daqui a pouco não tá se expressando. Ela só tá ali, ó, numa corda bamba para não desagradar todo mundo. E isso também é um movimento aí conectado com essa própria grande energia de ar, ligado à regência de Mercúrio, ligado a Gêmeos em ascendente. Tu não vai senti e expus, senti e vivi o que eu senti. Não, vai ficar pensando, será que eu digo
isso que eu tô sentindo? Será que eu não digo? Será que eu digo pela metade? Será que eu digo mais tarde, não digo na hora que aconteceu? Então, essas situações podem acontecer e não passarão despercebidas. Então, isso não vai ser assim muito confortável, provavelmente, nas relações que envolvam mais sentimentos, mais emoções, tá? O Sol, ele vai estar na casa 9, no momento, então, da entrada do Ano Novo Astrológico. E aqui, quando eu vi ali os posicionamentos, os planetinhas envolvidos, né, nesse Ano Novo Astrológico, na casa 9, ali juntinho do Sol, eu imediatamente pensei num conflito que já tem existido aí há alguns anos e eu acredito que neste ano de 2022 vai se potencializar, que são as discussões, os conflitos entre religião e ciência. A casa 9 é uma casa ligada ao conhecimento superior, aquilo que não está no senso comum, e pode se expressar tanto em um conhecimento ligado à ciência, à intelectualidade, às formações, como também um conhecimento ligado a planos mais sutis, à espiritualidade, à religiosidade de forma geral, tá? Então, é possível que esses conflitos entre ciência e religião se tornem mais acirradas, essas discussões. A gente está falando de um ano que vai ter muito movimento, muita troca de informação, muita comunicação, né? Muita. Então, é possível que esses debates entre o que é e o que não é provado cientificamente se tornem mais quentes ainda, né? E onde a religião se encaixa, onde não deve se encaixar, e o quão é correto ou não uma pessoa que é mais ligada à ciência ou outra pessoa que é mais ligada à espiritualidade. Então, essas discussões aí podem ser mais intensas ainda, tá bom? Outro ponto bem importante desse início do Ano Novo Astrológico, que vai dar aí esse tom de como vai ser até março do ano que vem, é uma grande união ali de planetinhas na casa 8. Então, nós vamos ter um stellium de vários planetas na casa 8, tá? E esse encontrinho aí de planetas na casa 8, ele vai ter, deixa eu até citar aqui especificamente, vai se iniciar com Saturno, depois vem Juno, tudo coladinho, é um trenzinho, um atrás do outro. Começa com Saturno, depois vem Juno, Vênus, Marte, Vesta e termina com Plutão. Todos na casa 8. Quando existem muitos planetas em uma casa, formando, como eu disse, esse termo que na astrologia é chamada de stellium, potencializa muito esse tema da casa. Casa 8 é uma casa ligada às coisas ocultas, aos segredos, ao tabu, a tabus da sociedade, a transformações, até o esoterismo, o ocultismo também, aquelas coisas que não são faladas para todo mundo, enfim. Esses são alguns temas ligados à casa 8, tá? E o que vai acontecer nesse sentido? Essa sequência assim, de planetas nos conta uma história em que vai mostrar que o primeiro planeta desse stellium, desse trenzinho aí, vai ser o que vai desencadear as questões, os temas, e vai ser seguido pelo tema de cada planeta seguinte, tá? Então aqui, o que eu entendo sobre esse trenzinho aí de planetas que vão estar reunidos na casa 8? Vai ser um chamamento para sermos responsáveis pela transformação que nós queremos. Então, aqui, Saturno iniciando
esse trenzinho aí de planetas é o chamamento para a responsabilidade, para a maturidade, tá? Então, aquela história do terceirizar as nossas responsabilidades para governo, para os pais, culpando o chefe, culpando o marido, culpando os filhos, culpando a esposa, não vai funcionar, tá bom? Aqui vai ser o chamamento para a gente tomar o protagonismo da nossa vida e não terceirizar responsabilidades que são nossas, tá? Então, esse aqui vai ser um grande chamamento, a gente aprender através da maturidade. E Saturno, ele é muito temido muitas vezes, por quê? Porque muitas vezes a gente se nega a amadurecer. Assim como uma criança que quando algo dá errado ou quando não sabe o que fazer, corre para os pais, chora, pede colo, enfim, se esconde na figura do pai e da mãe. Muitas vezes nós crescemos e continuamos nos escondendo em outras figuras que representam aí simbolicamente os nossos pais, ou até mesmo nos escondendo de problemas que a gente sabe, que a gente tem consciência, mas que a gente só bota a culpa, né? Então eu faço isso porque eu tive esse trauma, mas não trabalha a resolução desse problema. Então eu faço isso, eu sou assim por esse relacionamento que eu tenho, mas também não termino o relacionamento, enfim. Então aqui vai ser esse grande chamamento. E aí, então, pegando essa linha de raciocínio, começando com Saturno, puxando esse chamamento por uma responsabilidade, aqui como a gente está falando em casa 8, coisas ocultas, tabus, um caos, pode inclusive acontecer um certo caos de figuras de autoridade. A gente perder a autoridade em alguma figura que até então tinha uma certa importância, tinha ali a gente meio que passava para essa figura de autoridade quase que a nossa figura dos nossos pais, né? Como que essa figura nos protegendo e nos cuidando, assim como uma criança é cuidada e protegida pelos pais. E essa figura em questão, ela mostrar coisas ocultas que não vão nos agradar. Ou então, vir com tabus que não serão muito bem aceitos, não pegarão bem alguns temas levantados e até mesmo uma própria expressão caótica, né? Então aquela pessoa que se tomava como uma autoridade na nossa vida, daqui a pouco a gente vê essa pessoa perdida, a gente vê essa pessoa entrando em contradição, a gente vê essa pessoa completamente perdida, e isso, claro, que enfraquece demais a autoridade. E aí começa com Saturno, com esses temas que eu mencionei, depois passando para Juno. Juno fala na astrologia sobre os relacionamentos, principalmente os relacionamentos matrimoniais. Então vai abalar também essas estruturas aí familiares, provavelmente. Depois nós temos Vênus e Marte, que estarão bem grudadinhos nesse momento, fazendo um chamamento para novos caminhos. Vênus fala sobre valores, Vênus fala sobre relacionamentos, Vênus fala sobre parcerias, novos caminhos para essas parcerias. Marte, novas ações, novo poder de atitude. Depois nós vamos para Vesta, que também fala do ambiente familiar. Então isso vai mexer nos relacionamentos, isso vai mexer dentro do lar, com certeza. Não vão ser só temas relacionados a questões mais coletivas, mais amplas, mas vai ter reflexo na própria estrutura das famílias, na própria organização dos lares. Então, muito provavelmente vão vir notícias e temas recorrentes aí com esses assuntos. E terminando
esse trenzinho, quem é que está no fim? Plutão, que é o planeta da transformação, da morte, da ressurreição, da transformação total, do descer nos submundos e retornar. Talvez de outra forma, mas retorna. Então aqui, fechando essa mini historinha, vai ter Plutão, em que quem passar, aceitar esse desafio aí da maturidade, voltará transformado, voltará renovado como uma outra pessoa que nasceu de novo, tá bom? Então, vai ser bem forte isso, com certeza. Então, esses temas que eu mencionei de cada um desses planetas que eu citei, vão ser temas que provavelmente serão recorrentes ao longo do ano, vão gerar discussões e sempre com esse objetivo de novos caminhos. Aqui é importante também colocar, até conectado com isso, que Quiron vai estar na casa 11, não, Quiron vai estar na casa 10, tá? Quiron vai estar na casa 10 em Áries, o que pode escancarar uma própria dificuldade de autonomia. Então, ligando lá com aquela reflexão que eu fiz da gente terceirizar as nossas responsabilidades para outras figuras, né, outras pessoas ou organizações, enfim, isso também vai ficar escancarado. O quanto essa ferida de não querer, né, amadurecer, não querer tomar essa responsabilidade pelas nossas decisões vai aparecer como algo dolorido, vai aparecer como algo que machuca de verdade, vai escancarar uma dificuldade de autonomia que nós temos. Para algumas pessoas isso pode só ser aí uma chamada de atenção e para outras pode ser realmente aí algo bem duro, um baque bem maior de se lidar. E aí é que serve a autorreflexão, né? A gente observar isso na nossa vida, fazer terapia, buscar formas de resolver essa questão e não negar. Jogar para baixo do tapete, se negar a aprender, só vai fazer com que no futuro volte mais forte ainda. Aqui, em termos coletivos, principalmente. Então, é uma chamada para todo mundo tomar conta de si da melhor forma possível, porque isso vai reverberar em outras famílias, em outras comunidades e na vida pessoal também. Outro ponto importante vai ser Mercúrio em Peixes. Mercúrio em Peixes não é um posicionamento assim muito confortável para Mercúrio, porque Mercúrio fala de comunicação, fala de negociação, de troca, de viagem, e Peixes é uma energia tão sutil, Peixes é tão, muitas vezes, disperso e conectado a tantas coisas ao mesmo tempo, até por ser, né, o último signo do zodíaco. E então não deixe esse Mercúrio ser muito objetivo, não deixe esse Mercúrio ser muito prático, tá? Então, nesse sentido, pode ser um ano até não tão direto, mas principalmente relacionado a simbolismos, intuição. E aqui, quando eu falo simbolismos e intuição, é a gente se dar conta nas pequenas e nas grandes coisas que aparecerem, tá? Formas com que a mídia vai comunicar as coisas, símbolos que vai usar, a gente também se conectar com a nossa intuição, se alguma informação que está sendo compartilhada não está estranha ali de alguma forma, a gente não consegue explicar. Mercúrio em Peixes é difícil explicar de uma forma mais concreta, de uma forma mais objetiva, mas sente que tem algo que não está indo muito bem, que não está muito certo, né? Então, a nossa intuição pode ser aí uma grande antena para a gente cheirar, né, rastros de coisas que não estão muito certas. As artes também, então as próprias expressões artísticas podem ser ótimas formas de expressar e comunicar informações, pensamentos, bem interessante isso. Podem surgir realmente
músicas, tirinhas, esculturas, moda, como forma de expressar opiniões, tá? Que aí é muito mais sutil, muito mais simbólico do que dizer diretamente em palavras, né? Aqui também é importante pensar sobre mensagens subliminares. Peixes, estando em Mercúrio, como eu disse, não é uma comunicação direta, mas os não ditos. Muito importante termos atenção aos não ditos durante este ano. As duplas interpretações, aquela pessoa que age, na prática ela age de uma forma e ela tem um discurso de outro, ela já está comunicando, né, quem ela é. Ela já está comunicando ali o que ela quer de verdade e por que ela está fazendo isso desse jeito. Então, é o olhar mais atento, vai ter que ter uma perspicácia para a gente não cair nisso, tá? E próprias propagandas enganosas também é uma característica aí que pode, é uma situação que pode acontecer ao longo do ano. Principalmente porque aqui a gente está falando de um Vênus que vai estar em quadratura com Urano, que pode se expressar através de parcerias duvidosas, sabe? Aquelas pessoas que estão juntas, por que motivos que a gente não compreende totalmente, né? E a gente está falando aqui de um ano eleitoral, então propagandas enganosas, mensagens subliminares, parcerias duvidosas, tudo isso vai rechear, sem dúvida, esses temas relacionados à política. Então, já tenha isso bem claro em mente que vai acontecer muito, muito, muito. Outro tema muito importante é Saturno em Aquário, formando uma quadratura com o nó do norte, que vai estar em Touro, e nó do sul, que vai estar em Escorpião. Esse é um posicionamento muito importante que vai, com certeza, também ter vai reverberar também de forma muito forte ao longo deste ano, porque aqui vai falar também sobre esses aspectos da maturidade, mais especificamente aprender e amadurecer tanto com o que se ganha como com o que se perde. Touro, ele fala sobre poder material, fala sobre segurança, fala sobre ganhos. Então, podem acontecer ciclos realmente de maior ganho, de maior previsibilidade, aí dá uma noção ali, uma idealização de segurança. Mas, por outro lado, lá no outro nodo estará Escorpião. E Escorpião vai falar de poder psíquico, diferente do poder material de Touro. Vai falar de finitude, contrariando a segurança de Touro. Então, Touro vai estar lá achando que tudo vai ser previsível, estável. E Escorpião vem e diz que não, tudo uma hora acaba. E o próprio encerramento de ciclos, né? Então, enquanto Touro tem esse movimento do ganho, do acúmulo de coisas, Escorpião vem com o encerramento, com o cessar de processos. Então, esses movimentos podem acontecer ao longo do ano, e como é um ano, como eu disse, com muito movimento, pode ser muito mais rápido do que a gente até perceba. E com esse Saturno, que isso sirva de aprendizado. Então, acho que aqui até uma frase que se conecta bastante com esse posicionamento que é tão importante do Saturno em quadratura com os nodos, é a gente aceitar perder como uma possibilidade de ganhar. Como o melhor que a gente podia ganhar foi perder. Entende a complexidade, né? Meio que a ideia do livramento, né? Tu perder aquilo foi
Melhor coisa que podia acontecer. A gente conseguir ter essa maturidade e ter esse discernimento, essa sabedoria. Saturno sempre é um chamado para sabedoria através da experiência. A gente conseguir aprender tanto com aquilo que a gente ganha, ser gratos, como eu falei lá no início do vídeo, a gente saber ser grato, a gente saber aproveitar e aprender com aquilo, e quando não tem também. A gente ser grato por aquilo que a gente não tem, porque faz parte de algo maior, e também a gente aprender com aquilo que a gente não tem, tá bom? Então, essa aqui foi a visão geral desse ano de 2022. Agora eu vou passar para alguns eventos astrológicos mais pontuais que vão acontecer aí ao longo do ano. Um ponto bem atípico de 2022, mas aí acabou pegando até antes desse ano novo astrológico, mas que esse ano Mercúrio, 2022 de forma geral, vai ficar retrógrado Mercúrio 4 vezes. Em geral, é 3 vezes que Mercúrio fica retrógrado. Em 2022 serão 4. Dentro desse ano novo astrológico que a gente está analisando aqui, que se inicia de 20 de março de 2022 até 20 de março de 2023, serão 3 Mercúrios retrógrados, tá? Então, o primeiro de 10/5 a 3/6, o segundo de 9/9 a 2/10 e o terceiro de 29 de dezembro até 18 de janeiro de 2023, tá? E aqui vem as situações, né? Esse segundo Mercúrio retrógrado, ele vai acontecer no signo de Libra. E o que vai acontecer? As propagandas eleitorais no Brasil, elas vão iniciar no dia 26 de agosto e vão até o dia 29 de setembro. Então, a maioria aí dos dias de propaganda eleitoral estará com Mercúrio retrógrado. O que com certeza não vai ajudar muito em um poder de decisão, vamos dizer assim, mais objetivo, mais claro, mais consciente dos candidatos a serem eleitos. Então, aqui a gente já vê que vai ser aí um problemão. E o Mercúrio, ele vai sair do movimento retrógrado no dia 2 de outubro, que é exatamente o dia em que vai acontecer a votação do primeiro turno no Brasil. Então, volta lá um pouquinho antes no vídeo, na parte que eu te falei sobre comunicação, trocas de informações, propagandas enganosas, mensagens subliminares, simbolismos, enfim, tudo isso vai ser potencializado com certeza nesse período que eu te falei. Então, assim, ó, realmente vai ser um período horrível para ter uma propaganda eleitoral. E olha até o nome, né? Propaganda. Acabei de falar antes, né, que Mercúrio, que é o regente de 2022, astrologicamente, fala das trocas, fala de divulgação, fala de comunicação. Então, assim, ó, péssimo período para a população, né? Péssimo período para propagandas eleitorais, né? E aí, o que acontece? Esse Mercúrio retrógrado em Libra, uma das formas de expressão dele, além das que eu comentei anteriormente de forma geral, vai ser aqui, ó, aquela diplomacia do tipo duas caras, sabe? Vai ser aquela pessoa que, para manter a polidez, o não se dar mal com ninguém, né, fazer ali as suas associações partidárias políticas, vai mudar de opinião a qualquer momento. Inclusive, nesse período mesmo aqui do Mercúrio retrógrado, de 9/9 a 2/10, é provável que, ó, mude de discurso
muito rapidamente. Então vamos observar aí isso quando chegar nessa época. Muito provavelmente, ó, vai testar um discurso, o pessoal não se engajou ali no candidato, muda para outro, muda para outra face, né? Muda essa cara desse candidato, vamos abordar de outra forma. Inclusive até esse próprio movimento do daqui a pouco é uma pessoa que tem uma imagem, até então vai chegar nessa época, vai ser ali ó, uma renovada dessa imagem que quase não vai dar de se reconhecer. Então pode acontecer isso, tá? Netuno e Júpiter conjuntos em abril. Esse aqui é um assunto astrológico que tá dando o que falar. Eu vou falar aqui, ó, muito rapidamente para o vídeo não ficar infinito, porque, enfim, teríamos aqui de 2022 muitas e muitas horas e aspectos e coisas para falar, né, de 2022. Mas eu vou me ater. Se você quiser que eu fale um pouco mais de algum desses eventos astrológicos aqui que eu tô citando, faço um vídeo específico para algum deles, coloca aqui nos comentários que quando chegar ali o período desse evento astrológico, a gente esmiuça ele maior. Aqui eu vou falar mais rapidamente, tá? Mas então, Netuno e Júpiter estarão conjuntos em Peixes na casa 6, dia 12 de abril. E esse é um evento astrológico, por que tá dando tanta conversa, tanta euforia, né? Porque ele é um evento astrológico relativamente raro, sim, né? Bem raro, na verdade, porque a última vez que aconteceu foi há 166 anos atrás. E se a gente pesquisa o que aconteceu há 166 anos atrás, né? A astrologia, ela é esse ciclo natural, ele é um ciclo natural. Então a gente pode observar o que aconteceu em outros momentos da história, né? Com esses mesmos posicionamentos. E esse Netuno com Júpiter conjunto em Peixes, há 166 anos atrás, ele teve pelo menos aí 3 acontecimentos bem importantes, tá? Um deles foi um ano que, se tu pesquisar, tu vai perceber que aconteceram inúmeros naufrágios sem explicação e em águas muito profundas, do tipo, não houve sobreviventes, não houve explicações, não houve um entendimento das causas. Simplesmente muitos, vários naufrágios, tá? E aqui Netuno, né, o deus dos mares, e Júpiter é o expansivo, então é água profunda. Então, esses temas relacionados à água, mares, oceanos, principalmente aí oceanos, e temas ligados à própria oceanologia, então os próprios estudos e espécies também que vivem em profundezas, podem ser temas que venham a acontecer. Há 166 anos atrás, quem é que nascia? Freud. Freud nascia há 166 anos atrás. E ele é um dos precursores de se analisar a mente de forma profunda. Então, super conectado também com essa ideia de profundidade, que traz profundidade e expansão, né? Acho que esses dois temas essas duas palavras são bem fortes e resumem bem, né, esses temas de Netuno e Júpiter, profundidade e expansão. Então não é uma expansão rasa, é uma expansão profunda, que é foi um dos objetivos, enfim, de Freud na sua vida e que deixou pra gente os primórdios da psicanálise. Então, com certeza, é um evento também bem importante que aconteceu. Outro evento muito importante que aconteceu há 166 anos atrás foi Allan Kardec iniciou vários escritos, começou a escrever vários dos seus livros. O primeiro dele ele veio a publicar no ano seguinte,
mas ele começou a escrever então há 166 anos atrás, aí dando o início do kardecismo, que, por exemplo, se a gente pega aqui no Brasil mesmo, é uma filosofia, uma doutrina, uma forma de viver a espiritualidade muito forte, muito presente, e que de fato se espalhou de uma forma na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, de uma forma muito intensa, né? Muito presente. Até quem não tem conexão nenhuma com o kardecismo sabe quem foi Allan Kardec, ouviu ali alguns termos e algumas ideias trazidas por ele, né? Também, né, Allan Kardec com o tema espiritismo no próprio sentido de expansão, de profundidade, até como uma forma de entendermos aquilo que a gente não vê. Então aqui também a gente pode conectar dessa forma. Então nesse sentido, essa conjunção de Netuno e Júpiter este ano de 2022 vai acontecer na casa 6. E a casa 6 é uma casa relacionada à saúde, principalmente do corpo físico, mas de forma geral, aos aspectos da saúde, os aspectos da higiene, aos aspectos também do servir. Então esses podem ser temas em que surja ou grandes descobertas ou mesmo grandes avanços, personalidades, pessoas nascerem, né? Até como pegando esse exemplo do que aconteceu 166 anos atrás, pessoas com esse tema aí de casa 6 nascerem e virem a se tornar expoentes nesse assunto, ou propriamente descobertas ou acontecimentos, e como a gente viu ali no exemplo, né, que eu trouxe, do que aconteceu 166 anos atrás, tiveram acontecimentos muito bons, tiveram acontecimentos trágicos e tiveram as promessas, né, de acontecimento. Então, quando Freud nasceu, ele só foi, enfim, dar os frutos, né, dos seus estudos mais lá na frente, né. Então, são outros temas que a gente pode conectar neste ano. Um outro evento muito importante, ainda conectado com Júpiter. Júpiter, nesse ano de 2022, ele vai entrar em Áries em maio, vai ficar retrógrado, vai voltar para Peixes, depois vai ir para Áries, então vai fazer ali um movimento nesse ano de 2022 de Peixes, Áries, Peixes, Áries, Peixes, Áries, vai ir e voltar de Peixes, Áries algumas vezes, né? E isso vai suscitar uma necessidade da gente pensar a nossa expansão pessoal codependente da expansão coletiva. Áries fala do pessoal, do individual. Peixes fala do coletivo. E Júpiter fala da expansão, do crescimento, do conseguir coisas benéficas que gerem benefícios para as pessoas. Então, aqui vai ser também um grande chamamento para a gente sempre ir e voltar nesse assunto. O que eu faço impacta nos outros, o que os outros fazem impacta em mim e nós somos conectados, tá? Outro ponto muito importante, Urano e Nó do Norte se alinharão, estarão alinhadinhos no dia 31 de julho. Isso pode se manifestar como mudanças na economia, na política e principalmente impactos a longo prazo. Então, Urano está em Touro e mexe aí com várias formas de movimentação de dinheiro. Lembrando lá do Mercúrio, regente deste ano, fala das negociações, das trocas. Então, reforça ainda mais essa questão da economia e da política, principalmente. E quando a gente fala em Nó do Norte, nós estamos falando principalmente das colheitas no futuro, do pensar no futuro, né? Então, podem haver aí notícias bem fortes, bem relevantes com estes temas aí por volta do dia 31 de julho. Outro ponto bem de destaque deste ano vai acontecer em
agosto. Em agosto nós vamos ter, acreditem, 5 planetas retrógrados. Então assim, ó, quando já tem um, a gente já fica, né, desconfiado. Quando tem 2, a gente já fica tenso. 5 planetas retrógrados em agosto. E os planetas retrógrados, muitas vezes, principalmente tantos como essa situação atípica aqui que vai acontecer em agosto, vai falar sobre questões kármicas, vai falar sobre temas que têm que ser resolvidos do passado para a gente conseguir avançar. Então, pode acontecer aí a nível coletivo realmente uma necessidade de resolver algo que há muito tempo está sendo jogado para baixo do tapete, que não está recebendo a atenção, que está sendo minimizado, mas que está sim impedindo de avançar, de ir para frente. Então, questões kármicas a nível coletivo, aqui a gente está falando a nível coletivo, podem acontecer nessa época de agosto, tá bom? Então, resgates, resoluções podem acontecer nesse período, tá? Aqui um outro ponto muito importante, conectando com o anterior ali, que eu te falei do primeiro turno das eleições, agora eu vou falar do segundo turno das eleições, que é o quê? Marte estará retrógrado em Gêmeos. Isso no segundo turno eleitoral. Então, acontecendo aí um segundo turno, estará esse contexto astrológico de Marte retrógrado em Gêmeos. E como que isso vai se expressar? Considerando que um segundo turno eleitoral é ali a resolução total, definitiva das dúvidas e das decisões que têm que ser tomadas sobre os governantes, né? Então, é a resposta final, né? Primeiro turno, se a população ainda ficou mais dividida, vai ter o segundo turno. Depois disso, tem que aguentar quem for eleito nos anos seguintes, né? Isso vai trazer o quê? Ansiedade, insatisfação e muitas discussões. Então, assim, ó, acontecendo, se eventualmente acontecer um segundo turno aqui no Brasil, nas eleições, pode ter certeza que não vai ser nada suave, vai ser com certeza muito tenso, vai gerar uma grande ansiedade coletiva e imagina se isso vai ser uma coisa boa, né? No sentido coletivo, todo mundo muito tenso com o resultado que pode ter essa eleição. Então, uma grande ansiedade e a conclusão disso vai ser insatisfação. Marte retrógrado em Gêmeos fala muito de insatisfação, de não ficar feliz com o resultado. Qualquer resultado não satisfaz Marte retrógrado em Gêmeos. Então, assim, ó, muito provavelmente esse tema aí de segundo turno das eleições vai ser de insatisfação independente de quem ganhe. Vai ficar um clima de insatisfação independente de quem ganhe. E aqui as discussões vão sim tomar conta mesmo, vai acontecer. Aqui Mercúrio já não vai mais estar retrógrado. Então vai vir com energia também de muitos boatos surgirem, muitas fake news, o uso excessivo, talvez até excessivo, seja a palavra das redes sociais. Então as redes sociais fomentarem ali de forma mais coletiva e indireta, também muitas discussões, muitas dúvidas, muita ansiedade. E, inclusive, até um tema que pode aí surgir bastante nessa época, o próprio uso ali de perfis fakes, de robôs, de perfis fakes, de alguma forma. Utilizando, e eu mencionei aqui robôs, né?
no sentido da tecnologia. Então, usar de tecnologia para manipular informações, né? Então, pode surgir muito, muito, muito forte isso, e isso vai potencializar a ansiedade, a insatisfação e as discussões. Então, assim, ó, astrologicamente mostra como um segundo turno muito, muito tenso. E as consequências, os resultados deste segundo turno eleitoral também, tá? Então, meus amores, foi isso para essas nossas previsões. Em resumo, o que eu quero dizer assim, desse ano de 2022 até março de 2023? É um ano que aponta para uma exaustão mental. Então, o mental, o intelectual, a comunicação, vai ser tudo muito forte, vai ser tudo muito usado, e isso provavelmente vai tornar o ano de 2022 um ano muito cansativo, tá? A energia ela vai ser muito voltada para fora, que a gente tá também falando ali da mandala astrológica com predominância de planetas lá na parte de cima da mandala, então a atenção muito voltada para o exterior, então bastante energia para fora. E aqui até coloquei, né, tanto quanto possível, práticas que trabalhem principalmente a Agna Chakra, podem gerar aí muitos benefícios, ou pelo menos amenizar as dificuldades. A Agna Chakra trabalha a parte do entendimento, da intelectualidade, conectado também com uma conexão espiritual, então não é uma intelectualidade totalmente racional, mas que permite ver as coisas de uma forma ampla, holística, integrativa. E então práticas de meditação, trabalhos com essa energia do terceiro olho, técnicas que trabalhem nisso, pode ser muito importante para pelo menos desgastar o menos possível essa energia mental que vai estar muito forte, né? Então, com o Sol em uma casa de Sagitário, com esse ascendente do ano novo astrológico estando em Gêmeos, são signos que a gente conecta bastante com a Agna Chakra. Então, vamos procurar manter aí também esse nosso centro energético tanto quanto possível mais saudável, mais harmonizado. Então, todas as práticas que tu puder fazer pode ser uma ótima ferramenta de autocuidado também, tá bom? Então, grande beijo, meus amores. Se tu gostou aí desse vídeo das previsões, quer ver algum desses temas que eu mencionei aqui de uma forma mais detalhada, tu coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber a tua opinião. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!